Tarde, boa tarde. Tudo bem, né, pessoal? Coisa boa. Peraí, deixa eu só ver aqui o chat aqui. Não é melhor de ver daqui. Ah, verdade. Ei, prof, eu já enviei uma atividade hoje. É de quê, minha querida? De geografia, é? Ok. Por sinal, a gente vai. Alguém só fala alguma coisa, porque eu. Só pra eu ver se o microfone tá. O meu fone, aliás, tá ok? Geografia aumenta. Pois aí é que tá, não dá pra aumentar. Eu aumentar o volume da transmissão pra vocês não dá. No caso, você aumenta o volume no seu telefone, tá? Yasmin. Deve ser seu volume que tá baixo. O volume do seu telefone é que tá baixo. Eu não posso aumentar o volume que eu transmito. Bom, abram um livro de vocês na página 296, tá? Pra gente corrigir. Só que antes da correção, vamos fazer aqui a frequência. Livro de geografia, tá? Geografia, página 296. Fazer aqui a frequência rapidinho. Deixa eu ver quem está presente aqui. Sim, frequência. Beatriz está presente. Deixa eu ver quem mais. Yasmin. Yasmin está presente. Isabelle Almeida. Lívia Maria. Maria Isabelle. Deixa eu colocar o Rian também. Ângelo Rian. Maria Isabelle. E Stephanie. Esqueci alguém? Não. Pronto. Frequência nessa turma é rapidinho. Vamos lá. Página 296. Segunda questão, né? Já que a gente já havia feito a primeira. Em 1982, um fato histórico envolvendo um país sul-americano e uma potência econômica bélica europeia relacionado ocorreu um fato histórico relacionado a uma posse de uma ilha no Atlântico Sul. As tentativas para um acordo pacífico foram em vão e esse fato acabou é, resultando em um conflito armado, com consequências para a geopolítica da região. Em relação a esse fato histórico, é correto afirmar que se trata da. Qual item vocês puseram? Eu dei até a dica de onde localizar a resposta. Qual resposta vocês puseram aqui? Item A, item B? Você colocou qual aqui, Yasmin? É, Gente, só uma curiosidade. Vocês foram avisados, por acaso já foram avisados que haverá uma nota que vai ser dada pelas respostas do livro? Uma espécie de visto? Então, estão planejando colocar as atividades em dia, né? Porque, olha, essa atividade que a gente está corrigindo, você mandou pelo WhatsApp, foi, Yasmin? Certo.
Que assim, aí dessa atividade, duas pessoas mandaram, você e a Caroline Lima. A atividade anterior foi apenas a Caroline. A atividade do dia 17 de agosto, 5 pessoas mandaram. Do dia 10 de agosto, 3 pessoas mandaram. Do dia 20 de julho, 2 pessoas mandaram, certo? Então, procurem colocar essas atividades em dia, certo? Todas foram corrigidas em sala, todas as dúvidas foram tiradas. Vamos lá. A resposta da primeira questão, aliás, da professor, eu não vou mentir. Sou meio lesado, às vezes faço atrasado. Okay. Mas assim, a melhor hora que você tem de fazer, por exemplo, olha, você. É porque assim, a gente tem um momento da correção aqui, sabe? E você pode pegar as respostas basicamente aqui, porque eu faço e corrijo aqui em sala com vocês. Então, você poderia até fazer aqui em sala mesmo, para reduzir esse trabalho que você teria em casa, tá bem? Tipo agora, com essa atividade. E tem vezes que simplesmente fico com muita vergonha da minha letra. Ah, não, isso é bobagem sua. Eu entendo a sua letra perfeitamente. A questão é você escrever mais, certo? Quanto mais você escreve com mais calma, vendo outras caligrafias, aí você desenvolve a sua caligrafia, certo? E vamos deixar uma curiosidade, vou deixar uma curiosidade aqui para vocês. Não existe caligrafia boa ou caligrafia ruim. Se você tem caligrafia, você escreve bem. Se você não tem caligrafia, você escreve mal. Não existe caligrafia ruim, tá? Não, mas eu falo para treinar sua letra, tá bem? Não essa escrita apressada para entregar as atividades, não. E mesmo assim eu compreendo muito bem a sua letra. Não sei do que é que você tem vergonha, não, sinceramente. Não, claro, eu tô falando de mim, certo? Tô falando de mim. Vamos lá. O conflito, o fato histórico é a letra B. Guerra das Falklands, envolvendo Argentina e Inglaterra. Com a derrota dos argentinos, que eles reivindicam até hoje a posse dessa ilha. Terceira questão. Acabei de falar a segunda questão. Resposta da 2 é a letra B. Deixa eu pôr aqui para vocês. Pronto. Terceira questão. A usina de Itaipu é um empreendimento conjunto do Brasil com o Paraguai. Terceira questão, letra A. Quarta questão. Esquece rapidinho. A Argentina, o Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela formam o Mercosul, organismo que estabelece as regras e os procedimentos para a integração econômica entre os 4 países. Sobre esse bloco econômico, é correto afirmar que integra países com povoamento, dinâmica econômica e nível de renda muito diferentes. Quarta questão, item A. Muito bem, Yasmin. Quinta questão. Os blocos econômicos têm por objetivo a redução e ou eliminação das tarifas alfandegárias. Sua formação proporciona maior dinamismo nas relações comerciais entre os países integrantes. Nesse sentido, os países da América Latina, acho que esse livro digitou errado aqui, seria América Latina,
juntamente com o Brasil e a Venezuela, atualmente suspensa, integram um bloco econômico visando maior flexibilidade nas importações e exportações de produtos. Esse bloco é o Mercosul. Quinta questão, letra C. Sexta questão. No contexto da globalização, há uma tendência crescente. Perdoem. No contexto da globalização, uma tendência crescente é a formação de blocos econômicos regionais. Esses blocos apresentam diferentes níveis de integração. Um desses níveis é a zona de livre comércio, que se caracteriza pela livre circulação de mercadorias provenientes de seus países membros, dos países membros. Sexta questão, letra B. Sétima questão. Dentre os estágios da integração entre membros de um mesmo bloco econômico abaixo elencados, assinale aquele que corresponde ao Mercosul. Zona de livre comércio. Sétima questão, letra A. Pega meus óculos. Melhor. Oitava questão. O México, apesar de ser um país agrícola, destaca-se no crescimento industrial, em especial no setor petroquímico, ligado à exploração de petróleo extraído do Golfo do México. Assinale a alternativa que aponta corretamente suas características físicas ou socioeconômicas. Oitava questão, letra C. Seu território é rico em recursos minerais, despontando-se o petróleo. Despontando-se o petróleo. 8C. Engraçado, peraí. Gente, eu vou passar aqui para essa outra câmera, porque meu telefone tá quente demais. Bom, vamos admitir, a qualidade é diferente, né, dessa câmera aqui. Nona questão. Além da perda de territórios, as interferências políticas e militares e a influência econômica dos Estados Unidos motivaram um antigo dirigente desse país a exclamar: pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. O nome do país que completa corretamente a citação é México. Letra A. Nona questão, letra A. Décima questão. No relevo do continente americano, a costa ocidental sul, possui uma cadeia montanhosa de formação geológica
recente, cujo pico é o mais alto do Ocidente. O nome dessa cadeia, bem como o pico, é, respectivamente, Cordilheira dos Andes, Monte Aconcagua, letra E. Décima primeira questão. Isso aqui é um pouquinho mais puxado. Vamos lá. A fronteira do México com os Estados Unidos tem protagonizado distintos processos de natureza social, econômica e espacial. Sobre essa natureza, considere as seguintes afirmativas. Primeiro, observa-se um intenso processo migratório ilegal do México com destino aos Estados Unidos, desencadeando ações radicais por parte do governo americano, como a construção de um muro para marcar a fronteira e dificultar o ingresso de migrantes clandestinos nos Estados Unidos. Essa daqui está correto? Está incorreto? Essa daqui é uma questão até polêmica, mas, infelizmente, por umas questões, ela está certa, esse item está correto. Se o primeiro item está correto, a gente já eliminou o B, C e o D. Não é verdade? Ficamos apenas com A e E. Segundo item, vamos para lá. Há uma importante relação industrial entre os dois países, sobretudo por meio da atuação das maquiladoras, indústrias americanas instaladas do lado mexicano, que se aproveitam das intenções tarifárias, importam componentes dos Estados Unidos, executam montagem dos produtos, utilizando-se do baixo custo da mão de obra mexicana e importam os produtos acabados para os Estados Unidos, com preços normalmente abaixo daqueles praticados pelas indústrias que produzem em território americano. Só tomar uma água aqui, pessoal. Estou com a garganta seca. Sobre esse segundo item, de um todo ele está corretíssimo. Aí a gente já matou a questão, né? A gente já viu que o item A não traz a segunda questão como item verdadeiro. Como a gente viu que o item 1 e 2 são verdadeiros, a gente já sabe que a letra é. No caso, a gente vai pular aqui para o quinto item. As remessas de dólares que os imigrantes fazem para as famílias no país de origem contribuem com expressiva parcela da economia mexicana. Então, o item está correto também. Nesse caso, 11ª questão, item E. Agora a gente vai entrar no nosso capítulo 9, página 315, tá certo? Vamos ver aqui um pequeno detalhe. Pronto. Transformações socioeconômicas na América Latina. Vamos lá. Vamos dar uma passada rapidinho aqui por cada um. Cuba, território. A gente está na página 300, tá?
Território e população. Cuba é uma pequena ilha no Mar do Caribe, é conhecida por três aspectos: fabricação do melhor charuto do mundo, produção dos melhores rums e por ter sido a pátria do socialismo na América. Localizado a 170 quilômetros dos Estados Unidos, Cuba é um arquipélago formado por várias ilhas. A mais importante é a da Juventude. Com 109.890 quilômetros quadrados, nela predomina o relevo plano, em que se alternam planaltos de altitude modesta e planícies aluvionais, de solo extremamente fértil, utilizado para o plantio de cana e de fumo. Aqui a gente vai ver as maiores altitudes de Cuba, na região sudoeste, com a paisagem predominante a Sierra Maestra, cujo ponto mais alto é o Pico Real del Turquino, 2.005 metros de altitude, que já foi a base para operações dos guerrilheiros de Fidel Castro. Por estar numa área de tormentas e furacões, a ilha está sujeita a instabilidades meteorológicas, principalmente no final do outono. Geralmente, seu clima é quente e úmido, do tipo tropical, com chuvas abundantes, em torno de 1.500 milímetros, e temperaturas médias anuais em torno de 25 graus Celsius. O clima favorece a prática da agricultura da cana-de-açúcar e outros gêneros tropicais. Ela não possui grandes rios e a sua vegetação, mesmo que intensamente devastada, é constituída por densas florestas tropicais. Na atualidade, Cuba apresenta um dos melhores IDHs da América Latina, certo? 0,769. Lembrando que o IDH vai de 0 até 1. Inexistência de analfabetismo, olha só, não tem analfabetos em Cuba. Quando alguém disser vai para Cuba, até que eu gostaria de ir. Expectativa de vida em torno de 70,4 anos e mortalidade infantil 4,63 para cada 1.000 nascidos. Entretanto, nem sempre foi assim. O país viveu mais de 400 anos de dominação e exploração. Esse período começou quando o espanhol Diego Velázquez, em 1510, desembarcou na ilha e prolongou-se com diferentes ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos. Olha só, os imperialistas americanos que pregam a liberdade apoiando ditaduras ao longo da primeira metade do século XX. Curioso, né? Democracia para nós, ditadura para os outros. A Revolução Cubana. A ilha de Cuba teve seus laços coloniais rompidos em 1898, como resultado da Guerra Hispano-Americana, entre a Espanha, a metrópole, e os Estados Unidos. Já em 1895, a luta pela independência cubana, liderada pelo poeta José Martí, combateu as tropas espanholas. Os Estados Unidos, com interesses específicos em Cuba, interviram no conflito. Rapidamente, o movimento de independência cubana perdeu a força e instalou-se uma guerra entre a Espanha, que insistiu no decadente sistema colonial, e os Estados Unidos, que almejava expansão territorial. Em 12 de agosto de 1898, com a derrota da Espanha, os Estados Unidos e os estadunidenses assinaram um armistício em que abre mão do domínio de Cuba. Excluída de todas as negociações, a ilha foi ainda submetida à emenda Platt, na qual se tornava protetorado norte-americano, ou seja, os Estados Unidos tinham, a partir de então, direito de intervir militarmente em solo cubano. Ademais, os estadunidenses receberam de Cuba uma área de 117 quilômetros quadrados, na Baía de Guantánamo, onde foi construída a base com o mesmo nome, Base Militar de Guantánamo,
No caso, é uma das prisões mais aterrorizantes do planeta, certo? A prisão de Guantánamo é uma das prisões mais terríveis que existem até hoje, onde temos relatos de tortura, assassinato, de terroristas e outros criminosos. Com a economia agroexportativa, aqui minha garganta está muito seca, velho. Vamos lá. Com a economia agroexportadora, cujos principais produtos eram e ainda são fumo e cana-de-açúcar, Cuba viveu durante toda a primeira metade do século XX uma aparente tranquilidade, em que desfilavam no poder ditadores apadrinhados e sustentados pelos Estados Unidos. Praticamente todos os imóveis, terras, fábricas, etc., pertenciam a cidadãos norte-americanos. Dentre os diversos ditadores, destacou-se Fulgêncio Batista, que governou Cuba em dois períodos diferentes, de 1940 a 44 e de 52 a 59, até ser deposto pela Revolução. Ele governava com poderes absolutos e brutal repressão, o que gerava grande descontentamento do povo. Aproveitando-se da insatisfação popular, que já se difundia em parte do exército cubano, o jovem advogado Fidel Castro tentou, junto a outros insurretos, tomar o quartel Moncada em Santiago de Cuba. A tentativa foi um fracasso. Fidel foi preso e posteriormente exilado para o México. De lá, o líder guerrilheiro passou a se organizar com outros exilados no movimento que derrubaria o sargento Batista e sua ditadura. No dia 25 de novembro de 1956, teve início a histórica Revolução Cubana, com a saída de Fidel Castro e o pequeno exército de 83 homens do porto de Tuxpan, no México. Entre eles, Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos. Vitoriosos, Fidel e seus companheiros definiram um programa de reformas que se chocou diretamente com os interesses egoístas dos norte-americanos. As mudanças envolviam reforma agrária, nacionalização das refinarias de açúcar e álcool e, posteriormente, das indústrias, todas pertencentes a grupos estadunidenses, ou seja, ele ia pegar tudo que era privado e fazer do Estado. Essas indústrias que estão aqui vão servir a nós, não vão servir os Estados Unidos. Vamos fazer uma desprivatização. Aqui no Brasil querem fazer o contrário. Querem pegar os órgãos públicos e vender para as empresas privadas. No caso, o serviço também vai passar a ser privado. Os Estados Unidos, por sua vez, suspenderam a importação do principal produto cubano, o açúcar. Apoio soviético. A alternativa ao embargo norte-americano. Impedido de comercializar sua principal fonte de divisas, o governo cubano se tornou aliado da União Soviética. No contexto da Guerra Fria, claro, estamos falando de um período aqui que começou em 1956. A Guerra Fria já estava bem encaminhada. Cuba passou a ser vista pelos Estados Unidos como um foco de disseminação do socialismo para o restante do continente americano. Isso serviu de justificativa para que o presidente John Kennedy tomasse medidas extremamente duras. Em janeiro de 61, os Estados Unidos romperam relações com Cuba e, a partir daí, elaboraram planos de ação para promover a queda dos revolucionários de Fidel. O primeiro deles foi a invasão à Baía dos Porcos, em abril de 61. Um grupo de exilados cubanos e mercenários norte-americanos, sob a orientação da CIA, desembarcou na Bahia, recebendo auxílio de grupos de aviação, mas foram rechaçados pelo povo com armas. A operação foi um fracasso e serviu para aumentar o prestígio pessoal de Fidel Castro
e dos revolucionários, também chamados de barbudos. Aproveitando-se do episódio, o líder revolucionário fez um discurso anunciando ao mundo que Cuba assumiria o socialismo, sendo o primeiro dos países latino-americanos a trilhar esse caminho para superar suas dificuldades provenientes do imperialismo estadunidense. Ou seja, justamente, sabe, com razão, Fidel Castro pôs a culpa de todas as mazelas sociais pelas quais o povo cubano estava passando nos interesses capitalistas dos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos, então, articularam um bloqueio para Cuba, principalmente quando as relações cubanas com a União Soviética pretendiam transformar a ilha em um ponto estratégico, com a instalação de uma base de mísseis em solo cubano, o que gerou a crise dos mísseis. Na verdade, esses mísseis, de uma forma bem atrevida, eles foram instalados e apontados na direção dos Estados Unidos, tá? Não era brincadeira, não. As tensões entre Estados Unidos e União Soviética chegaram ao ponto de manter todo mundo sob a apreensão de um possível confronto nuclear, uma terceira guerra mundial, onde a humanidade iria sumir de vez, que só foi resolvido com um forte cerco norte-americano e a retirada dos mísseis. Esse episódio fez com que os Estados Unidos forçassem a expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos, sob a acusação de que os cubanos disseminavam a rebelião no continente. Apesar das boas relações de Cuba com diversos países latino-americanos, os estadunidenses garantiram o apoio de todos os países da América ao seu plano de isolamento de Cuba, lançando a Aliança para o Progresso, programa de ajuda econômica que teve a adesão de todas as nações da América Latina. O texto vai falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Mas é importante que a gente já toque nesses detalhes aqui. Depois disso, depois da Revolução Cubana, que Cuba passou a ser liderado por Fidel Castro, tivemos ainda alguns problemas sociais, mas, olha só, as taxas de analfabetismo são nulas. Temos uma das melhores educações do planeta. Foi isso que Fidel Castro propôs, certo? Foi de Cuba que vieram os médicos. Não é à toa que o programa Mais Médicos trouxe médicos cubanos para cá, porque lá temos uma das melhores educações superiores do planeta, principalmente na área da saúde. E não é à toa que esses médicos foram atuar na Europa durante a pandemia que está acontecendo, certo? Do coronavírus, porque são médicos de extremo prestígio, certo? Só quem diz essas asneiras sobre Cuba é gente ignorante que não faz a menor ideia do que está falando, certo? Quando você ouvir alguma pessoa vociferando um monte de babaquice sobre Cuba, na verdade, ele só está dando um atestado de ignorância, certo? Porque estamos falando de um país intelectualmente muito mais desenvolvido do que o Brasil, certo? Onde dos países da América Latina, o Brasil é o que mais investe em educação, é o que tira mais dinheiro do PIB para a educação, porém está atrás de vários países, certo? Não temos uma das melhores educações, embora sejamos o país que mais investe em educação, certo? Se bem que nesse contexto aí já entra a corrupção, mas claro, entra a corrupção, certo? Não temos as melhores escolas, as melhores universidades. Temos algum pequeno destaque aqui e acolá, destaques pontuais. Em Cuba, não. Em Cuba, a história é diferente. Em Cuba, você vê um advogado em cada esquina, um médico em cada esquina, um engenheiro em cada esquina, certo? Lá não é brincadeira, a educação é levada a sério. E com esse argumento, eu encerro na página 303, nossa aula de geografia, tá bem? Bom, vamos ficando por aqui. E, bom, basicamente essa nossa aula de hoje. Um abraço a todo mundo, a gente se vê amanhã, e amanhã com produção. Até mais, pessoal. Até amanhã. Tchauzinho, meus queridos.